A gente vai continuar nesse assunto, porque o quadro Fala Defensoria dessa semana, então, traz para o Estúdio Alesp que precisa, né, ser sempre amplamente discutido a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Infelizmente, essa situação é muito mais comum do que a gente pensa na nossa sociedade. E é, de fato, extremamente importante a gente falar sobre isso. E olha só que dado alarmante, a deputada disse agora há pouco, mas olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E por que isso, né? Por isso que não se torna tão importante, por isso que se torna tão importante. Hoje existem leis para proteger todas as mulheres. E graças à Lei 11.340, lá de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, as mulheres brasileiras têm direito, sim, que as protegem da violência doméstica. Essa lei, gente, é reflexo de conquistas históricas dos movimentos de mulheres em todo o nosso país. E uma das principais ferramentas trazidas por essa lei, gente, diz respeito às medidas protetivas, que, como o próprio nome já sugere, né, visam proteger as mulheres que se encontram em situação de violência. E para explicar sobre essa lei, quais são as medidas que podem ser ampliadas, então, e aplicadas de fato, de forma a proteger a mulher, a gente ajuda, então, a nos ajudar a entender esse assunto aqui no nosso programa de hoje. Nós vamos conversar com Nálida, me perdoe que eu me perdi aqui, Nálida Coelho Monte, que é coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública de São Paulo. Seja demais bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu que queria agradecer o assunto para a gente tratar de um tema muito relevante e importante para as mulheres. E aí, quando a gente fala, né, sobre violência, a gente sempre fala sobre esse assunto aqui no Estúdio Alesp. A gente não vai parar de falar enquanto essa solução não houver uma solução de fato. Mas existem já soluções. Essas soluções precisam cada vez mais serem aplicadas, vão ser aplicadas. Exatamente. Acho que a Lei Maria da Penha é um marco super relevante, como você mencionou, no enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres. Isso porque antes da Lei Maria da Penha, né, a violência doméstica era, em regra, tratada como um problema de menor importância. A maioria dos delitos eram processados e julgados em juizados especiais criminais e acabavam em acordos, né, com pagamento de cestas básicas que normalmente eram feitos em corredores de fóruns. Então, a Lei Maria da Penha, de fato, ela alterou o paradigma de proteção das mulheres, não só porque ela tem uma responsabilização criminal mais assertiva em relação a quem pratica violência, mas também porque ela traz essa ideia de enfrentamento, né, à violência, que pressupõe não só a responsabilização criminal, mas também um conjunto de medidas de prevenção à violência e de assistência às mulheres que são vítimas. Nálida, vamos explicar, né, para a nossa população o que de fato é considerada a violência, como que é caracterizada? Certo. A violência de gênero, né, que é uma coisa um pouco mais ampla do que a violência doméstica, é toda restrição de direitos das mulheres com base no gênero. Você deixa de exercer algum direito que é previsto na lei só pelo fato de ser mulher. A violência doméstica, né, que é o objeto de proteção da Lei Maria da Penha, ela ocorre quando você tem uma violência baseada no gênero, ou seja, só pelo fato de ser mulher, mas que ocorre num ambiente específico, que é o ambiente familiar, o ambiente doméstico, que a própria lei define como a própria casa da pessoa, ou então a própria família, né, entendido como vínculos familiares ou pessoas que se consideram aparentadas, ou pessoas que são ligadas entre si por qualquer tipo de relação íntima de afeto. Então, pode ser marido e mulher, ou ex-marido e ex-mulher, companheiro e companheira, namorados, pai, filhos, irmãos, né? Pessoas que têm entre si uma relação de afinidade, de afetividade. Nálida, você falou agora sobre a questão de gênero e enquanto você falava, veio à memória aqui a seguinte situação. Agora se fala muito sobre a questão de a mulher trans, né, a mulher cis, enfim. A Maria da Penha já encaixa, então, essa situação, essa condição né, de vida hoje? Como é que está isso em relação... Excelente pergunta, Arthur. Acho que a própria Lei Maria da Penha, de forma expressa, né, ao definir quem são os destinatários de proteção da lei, ela fala que a lei ela pode ser aplicada
entre mulheres no contexto de relações homoafetivas, por exemplo, né? Então, mulheres podem praticar também violência doméstica nesse contexto de relação homoafetiva. Então, acho que esse é um primeiro dado importante. Em relação à proteção das mulheres, é claro que a intenção do legislador é proteger as mulheres de forma mais ampla, independente da identidade de gênero. Então, as mulheres trans também são destinatárias da proteção da Lei Maria da Penha, né, de todas as suas medidas de proteção. Diante dessa questão, qual o grupo de mulheres que mais sofrem, então, ou sofre a violência? Eu destacaria que, de um modo geral, como a violência ela se relaciona bastante com a desigualdade de gênero, né? Na verdade, essa é a causa da violência, as desigualdades entre homens e mulheres, que acaba fazendo com que as mulheres tenham papéis tradicionais de gênero, estigmas de gênero, né? Aquilo que é uma função que tem que ser determinada para as mulheres, né? Como, por exemplo, tarefas domésticas, mulheres são consideradas mais sensíveis ou aptas para fazerem determinadas profissões e outras não. Então, todos esses estigmas ou esses papéis tradicionais de gênero, para eles se manterem, há diversas formas, né? Na cultura, na religião, nas práticas sociais, e a violência também é mais um instrumento, mais um meio de manutenção dessas desigualdades, desses desequilíbrios de gênero, né? De subordinação das mulheres. Então, nesse cenário, é claro que todas as mulheres podem sofrer com a violência, né? Mas, em relação à sua pergunta, se há um grupo específico que sofre mais com a violência de gênero, a violência doméstica, eu destacaria que certamente as mulheres negras. Acho que as pesquisas mais recentes têm demonstrado isso, né? Que o feminicídio, por exemplo, a partir da implementação da Lei Maria da Penha, ele reduziu para mulheres brancas, mas a própria lei ela não foi eficaz para o enfrentamento do feminicídio em relação a esse público específico de mulheres negras. As hipóteses aí são várias, né? Não há um estudo ou uma pesquisa que explique esse fenômeno de forma mais determinante, mais assertiva, mas eu diria que tem hipóteses, né? Dentre as quais eu destacaria o racismo institucional, que permeia o atendimento de mulheres negras nos equipamentos de atendimento, né? Destacaria também a própria invisibilização entre essas formas de interação de opressão, racismo e sexismo. E destacaria também, ou seja, né, há as representações sociais racistas ainda que permeiam todo esse atendimento e a concentração de serviços relevantes em territórios que normalmente não são ocupados pela população negra. Acho que, por tudo isso, né, as mulheres negras ainda acabam sendo maiores vítimas desse tipo de violência e precisa de uma atenção especial ou políticas voltadas para esse público específico. Nalida, muitas pessoas, a gente fazendo reportagens nas ruas, a gente observa que as pessoas questionam muito essa questão da medida protetiva, por exemplo. Funciona de fato? Quais seriam elas e o que estão previstas, né? O que estão previstas em lei? Certo. Acho que as medidas protetivas, elas foram um dos principais instrumentos normativos de redução da violência doméstica previsto na Lei Maria da Penha. Tá? Então, o objetivo das medidas é fazer com que a violência ela não aconteça, ou caso ela ocorra, os seus efeitos sejam cessados de forma imediata, certo? Então, a própria lei fala que as medidas devem ser deferidas na iminência, ou seja, antes da violência acontecer ou quando essa violência já ocorreu. Quais que são as principais medidas, né? É possível, por exemplo, que caso o agressor ele tenha porte ou posse de armas, sobretudo nesse contexto que a gente passou de flexibilização do porte, essa posse ou porte sejam suspensos, né? É possível que o agressor seja afastado do lar quando ele divide o lar conjugal com essa mulher. E eu acho que essa medida é interessante também porque ela protege a mulher de uma forma mais imediata. E para essa medida ela ser deferida, acho que é interessante notar também que não precisa a mulher fazer prova da propriedade do lar. Só comprovar que aquele era o lar que ela dividia com o agressor, né, para ele ser afastado. E medidas de proibição de contato e aproximação, frequentação dos mesmos lugares que essa mulher frequenta, e medidas importantes, né?
como alimentos provisórios e provisionais, tanto para a mulher quanto para os filhos e filhas, e de restrição de contato com os próprios filhos e filhas, quando estes também forem destinatários dessa violência, ou quando, às vezes, forem vítimas indiretas dessa violência, ou testemunharem, né, essas violências que as mulheres estão submetidas. E tem medidas também importantes que são aplicadas para as próprias mulheres, né, dentre as quais eu destacaria o retorno da mulher do lar conjugal, depois do afastamento do agressor, quando ela teve que deixar o lar em razão da violência que ela sofreu. Destacaria o afastamento da mulher do emprego por até 6 meses, sem prejuízo do vínculo e sem prejuízo do salário. Isso é importante, medida importante para mulheres trabalhadoras. E para as mulheres que não têm vínculo formal de emprego, uma medida interessante é a inclusão em programas sociais por tempo determinado. Então, acho que algumas dessas medidas que a Lei Maria da Penha prevê para a proteção de mulheres. Além dessas que você já disse, né? Existem outras? Existem, porque a própria lei, ela qualifica essas medidas como exemplificativas, né? Isso significa que, quando a gente fala de um rol exemplificativo, significa dizer que é possível pensar em outras medidas que não estão previstas de forma expressa na lei. Então, a própria lei determina que, havendo uma medida jurídica previstas em outros ordenamentos jurídicos, em outras leis, e que sejam aplicáveis ao caso, é possível que a mulher requeira. São as chamadas medidas protetivas inominadas, né? E aí eu citaria como exemplo algumas que já foram pleiteadas, por exemplo, em atendimento da Defensoria, que é busca e apreensão de criança como medida protetiva de urgência, né? Nos casos em que o agressor acabou ficando, né? Ou a mulher teve que deixar o lar, fugir para preservar a própria vida e a criança ficou. Né? Então, é possível fazer uma busca e apreensão como medida protetiva. E uma outra também que a gente já pediu, né, de forma recorrente, que para mulheres estrangeiras que se encontram em uma situação de vulnerabilidade no Brasil, a gente solicitou o suprimento judicial para autorização de viagem, né? Porque para viagem internacional, as crianças elas só podem deixar o país com autorização de ambos os genitores. E quando um deles não autoriza, por algum motivo, um deles é a questão da violência doméstica, a gente pode requerer esse suprimento judicial e com um pedido de autorização para residir fora do país também. Então, essa foi uma medida judicial que a gente pediu como medida protetiva de urgência também já. Dalida, a sociedade pode ajudar aí muito, né? Como? Acho que debatendo esse assunto e se responsabilizando também, né, pelo enfrentamento à violência. Acho que o debate em relação à prevenção e ao enfrentamento à desigualdade entre homens e mulheres é extremamente relevante, porque, como eu mencionei anteriormente, a causa da violência é a desigualdade. Então, debater a desigualdade das mulheres em todos os seus aspectos é fundamental para o enfrentamento à violência, né, a médio e longo prazo. E acho que a curto prazo também, né, é importante, por exemplo, que dentro das famílias a violência não seja normalizada. O mesmo se diga em relação a empregadores, né, de mulheres que eventualmente sofrem com a violência doméstica. É necessário que eles também se responsabilizem para suportar, por exemplo, eventualmente questões relacionadas ao afastamento do emprego por causa da violência, né, ao acolhimento dessas mulheres empregadas que sofrem violência doméstica. Então, acho que esse debate sobre o enfrentamento, ele é uma responsabilidade de todos, né, e todas. É uma responsabilidade do Estado, que prevê essas leis de proteção às mulheres, mas é uma responsabilidade também da própria família e da sociedade de um modo geral, de não serem coniventes ou não normalizarem essa violência contra as mulheres. Eu queria um recado seu para todas essas mulheres que estão sofrendo. Eu acho que o que é importante saber é que essas mulheres não estão sozinhas, né? E que a violência doméstica, ela tem que deixar de fazer parte da vida das mulheres. E para isso acontecer, é fundamental que essas mulheres saibam aonde recorrer, né? É fundamental que saibam que não precisam ter vergonha para pedir ajuda e que as instituições, de um modo geral, né, o judiciário, a defensoria, as delegacias de polícia, estão de portas abertas para acolher e receber essas mulheres que são vítimas de violência.
Estão aí, então, as palavras da coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública de São Paulo, Nálida Coelho Monte. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Arthur.